Salve, salve, rapaziada, estamos aí para mais um episódio do podcast aqui, Finan Pod, para vocês. Estamos aqui recebendo a ilustre presença, funcionário público, especialista em redes, especialista em economia, finanças aqui do Brasil, morador da capital, Cuiabá, Mato Grosso, Teovan Pereira dos Santos. Com a palavra, meu caro padrinho, meu padrinho de Crisma, tá? Cara, eu agradeço os elogios do Alex, né? Especialista e entusiasta, diga-se de passagem, né? Especialista de internet, especialista de rede social, especialista de assistir vídeo dos outros. Né? Mas ele entende, ele entende. Eu acho que, além da gente estar trocando esse bate-papo gostoso aqui, tem que ser um bate-papo leve, interativo, né? Usar um pouco de humor e vamos falar sobre um pouco aí sobre o Brasil nosso, 2023. O que esperar do nosso país? Quais são as perspectivas, expectativas, os medos e os anseios? O que está tirando o sono de muitos brasileiros hoje em dia? E quem está de boa, não está preocupado com nada também, seja bem-vindo, beleza? Você como um cara que gosta assim, da área de economia, acompanha todo o cenário nacional, o que esperar economicamente falando do nosso Brasil para 2023? Cara, o raciocínio não era bem esse, mas eu tava pensando o seguinte. Nós acabamos de terminar uma eleição, a gente decidiu quem vai ser o próximo governante aí pelos próximos 4 anos, né? E ainda, infelizmente, né, ainda a gente passa por um momento de turbulência, né? Haja vista, algumas manifestações vão acontecer aí que, bom, na data de agora já deve ter acontecido já, né? Continua um período de meio que incerteza, né? Até assumir o governo, até a escolha de quem vai gerir as pastas principais, né? O que eu tenho lido muito na internet é que ainda não tem uma definição de quem que vai assumir pastas importantes do governo, como a economia, né? Entre outras. E até alguns comentários também, que nem aqui nós somos pessoas físicas normais, a gente não tem rabo preso com ninguém, então a gente pode falar. Alguns comentários do presidente eleito fez com que tivesse um certo ruído aí no mercado financeiro, né? Então, ainda, por mais que legalmente a eleição tenha sido definida, né, e agora se tornando uma opinião particular, ela foi definida e tem que ser respeitada, e por mais que isso tenha acontecido, né, nas urnas, ainda existe um ruído muito grande, tanto por parte de pessoas que não aceitam, até por alguns comentários talvez mal interpretados do presidente eleito, enfim. Ainda assim existe esse ruído. Então é meio incerto o que esperar ainda para o ano que vem. Então eu acho que ele tem que assumir, né, de fato lá a pasta e tem que definir plano de governo, definir metas e o trem começar a andar. A partir daí eu acho que todo mundo vai se acalmar e a coisa vai tomando forma, né? Eu penso que seja mais ou menos por esse caminho, sabe? Esperar o negócio acontecer para a coisa tomar forma de fato e aí as coisas vão se estabilizando, né? Eu penso isso. Então, assim, na sua opinião, essa demora para a nomeação dos ministérios, né, de toda da formação da pasta dos governantes aí brasileiros, isso está criando essa estabilidade no mercado? Assim, quem sou eu na fila do pão seco para dizer uma coisa que é o que não é? Mas o que a gente lê, né, humildemente falando, que a gente lê por aí, que a gente vê alguns pseudo-especialistas falando, é nesse sentido, né? Alguns comentários, algumas incertezas ainda, esse período de transição que eu imagino que seja normal, né? Um período de transição, a questão meio incerta ainda, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, sabe? E a partir do momento que as coisas começarem a clarear mais, a tendência das coisas é normalizar, para um lado ou para o outro, né? O que tiver de acontecer, vai acontecer, né? Concordo. Assim, igual você falou, a gente não tem um conhecimento tão a fundo, mas por estudos e leituras e noticiários, eu acredito que se o Brasil tivesse continuado, né, com o mesmo governo, nós estaria com uma estabilidade um pouco maior, né, no sentido econômico, no mercado nacional. Os investidores, eles passariam a não duvidar tanto do Brasil, né, a nível economicamente falando. Porque a gente está num cenário assim a gente não sabe o que vai acontecer, né?
Historicamente, assim, mais uma vez ressaltando, não sou especialista de nada, a gente é entusiasta do assunto, né? Vamos dizer assim, podemos nos qualificar dessa forma, nós somos entusiastas do assunto, né? Mas historicamente o que a gente tem visto é que em períodos de eleições, o mercado financeiro em geral, as bolsas de valores, tendem a se comportar de forma meio tem mais ruído, né? É um período de incerteza, porque queira ou não, existe uma ruptura entre um governo e outro, né? Geralmente um acusa o outro de alguma coisa, vou mudar porque estava errado, o outro quer se reeleger, e isso gera um período de incerteza. E como o mercado financeiro trabalha com expectativas a longo prazo, né? Expectativas futuras, qualquer ruído que aconteça nesse raciocínio de futuro de longo prazo tende a refletir no preço das coisas, tende a refletir nos índices, né? Então, historicamente, isso acontece, é natural. Um período de transição, um período de ruptura, um período de incerteza, melhor dizendo, historicamente é natural isso acontecer. Mais uma vez, né, citando como fontes especialistas da internet, leituras aleatórias que a gente lê por aí, né? Digamos que não é a primeira vez que acontece isso no Brasil, né? Exatamente. Se você... E assim, em eleições passadas, a gente como eram pessoas mais novas, você conseguiu perceber essa divisão que existia no Brasil? Direita, esquerda, centro? Cara, eu vou falar de mim, pessoalmente. Eu acho que assim, esse é um dos legados que vai acompanhar, pelo menos eu pessoalmente, essa ruptura que teve desde o impeachment da presidente Dilma, o vice assumindo, todo esse processo, o Congresso se mobilizando, as votações, enfim, todo esse processo despertou, pelo menos em mim, um interesse maior pela questão de como funciona essa questão política, né? Como funcionam as instituições, qual que é o papel do Congresso, o que o governo, o que o executivo fez de errado para poder levar isso, até onde vai o poder de um, até onde vai o poder de outro. Então, esse, no meu entender, é um dos legados desse período turbulento, que foi um período turbulento, de ruptura, queira ou não, um presidente eleito ganhou e foi destituído por vias legais, constitucionais, mas todo esse ruído fez a gente, pelo menos, vou falar pelo menos de mim, pelo menos eu, a voltar os olhos para esse tipo de assunto, para entender um pouco mais, sabe? Então, eu confesso que antes disso, em outros períodos eleitorais, eu não olhava com os mesmos olhos, eu não tinha esse interesse todo de saber, tipo, como que vai a economia de um jeito, o que ela reage a uma transição. Não, realmente, não tinha esse olhar. Esse é um dos legados desse período conturbado. Não sei se é a idade também que vai chegando, que a gente vai se interessando por assuntos mais jornalísticos, por assim dizer, né? Eu concordo nesse aspecto mesmo. Eu não tinha esse hábito de acompanhar a política, não gostava. E digamos que aí nessa era que surgiu o impeachment aí da Dilma para cá, que surgiu toda a manifestação, o gigante acordou, o Brasil, foi onde que eu comecei a simpatizar não é pelo movimento, mas por algo que deveria ser cultural de todos os brasileiros, né? Uhum. E comecei a observar que tinha pessoas da direita, esquerda, centro, Exato. ambos com determinados interesses, mas que o objetivo em comum deveria ser, eu acredito, que o bem comum da nação, do país, né? Assim, só um adendo, o que mais me chamou a atenção foi assim, porque foi uma época que eu estava estudando para concurso, né, para concurso de nível federal. Então, uma das matérias que são recorrentes de concurso é direito constitucional. Direito constitucional, administrativo, entre outros, né? E nesses tempos de estudo, você estuda como que funciona cada instituição, qual que é o papel de cada um dos poderes, que são harmoniosos, enfim, são independentes, enfim, toda a parte legal do negócio. E quando veio a solicitação de impeachment da presidente, já acendeu uma luz, assim, falou, poxa, o que eu estudei é o que está acontecendo, tipo, no sentido de as instituições funcionando, sabe? Então isso foi o que mais me chamou a atenção pessoalmente, de ver a mobilização, ver o negócio funcionando, né, pelo menos de acordo com o que era legal. Sem entrar no mérito se foi uma coisa, se foi outra, assim, enfim, porque existem vários rumores também várias teorias, mas sem entrar nesse mérito, ver o negócio funcionando, ver as instituições funcionando, de uma forma ou de outra, mas funcionando, né, de acordo com o que eu tinha estudado. Foi uma coisa que me chamou a atenção também e que me fez prender mais atenção nesse sentido, né, na parte econômica, na parte de legislação e etc. Eu fiquei bem interessado sobre o assunto, sabe? Que bacana, né? Eu acredito que matérias como essas deveriam ser implantadas nas escolas, né?
Mas há quem fala que não é interesse dos governantes nosso que todo mundo tem essa inteligência cultural aí de entender como é que funciona a máquina pública, né? Mas assim, Belvan, fala pro pessoal de casa aí, 2023, investimentos, aplicações, qual que é a bola da vez? Se devemos ter cautela, o que fazer? Dá uma luz aí que tá todo mundo agoniado. Quem sou eu, né, cara? Eu vou dizer o que eu vou fazer, porque se tem uma coisa que a gente vê que a gente tenta absorver e aprender um pouquinho com esses pseudos gurus da internet, é que a primeira coisa é foco, né? Vamos supor, você fala, você vai investir, você vai... Enfim, o que você vai fazer para tentar se precaver? Cara, a primeira coisa que eu pessoalmente vou adotar para 2023 é investir em conhecimento pessoal. Porque não adianta nada você ter conhecimento, eu sei investir nisso, eu consigo taxas acima da média, eu consigo rentabilidades acima da média, se você não tem valor agregado no seu trabalho. Ou seja, se você, vamos supor, você de casa, você é um pedreiro, você se especializa no seu ofício, faz ele agregar valor. Se você é um jornalista, você tenta mobilizar a sua rede, os seus contatos, galgar cargos, enfim, em resumo, você tem que investir em você mesmo. E é o que eu vou fazer, entendeu? Eu vou partir para um investimento em conhecimento pessoal, que a minha área é concurso. Eu sou concurseiro, não tanto quanto gostaria, mas sou concurseiro. Então eu vou estudar para um cargo específico, X que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Eu vou estudar com foco nesse... Não é à toa que você já é um funcionário público hoje, né? Sim, eu já sou funcionário público, né? Já assumi dois concursos diferentes já. Mas, como tudo na vida, a gente não pode parar, né? A gente precisa continuar evoluindo. E eu sinto que agora é hora de dar um passo maior, né? Que eu sinto que eu tenho a capacidade, eu só preciso de um pouco mais de foco, que eu não estava tendo ultimamente, mas... Para 2023, uma das promessas aí é focar um pouco mais nos estudos e no sentido de longo prazo, porque longo prazo não se aplica só ao mercado financeiro, como se tem algum entusiasta do assunto vendo o vídeo. Né? Longo prazo se aplica até, inclusive, na vida pessoal. Né? Se você faz metas para longo prazo, você consegue chegar lá. E uma das minhas metas para longo prazo vai ser um concurso melhor, um cargo melhor. Dessa vez já focando no que eu quero realmente fazer da vida, enfim... Não só aceitar aquilo que deu certo por acaso, mas sim, não, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou focar e vou fazer, sabe? Então, eu vou investir em conhecimento pessoal, né? Conhecimento acadêmico pessoal, e tentar colher os frutos disso aí, e a partir daí, sim, aí investimento, aí o resto é consequência, né, cara? Eu acho que quando você está bem com você mesmo, com a sua carreira, o resultado financeiro, seja na iniciativa pública ou privada, é consequência do seu bem-estar profissional, da sua qualificação. Porque quando você está entusiasmado com alguma coisa, você busca qualificação, você busca aprender sobre aquilo e o resultado é consequência, né? Consequência da sua saúde mental, do resto tudo. Maravilha. Aí o recadinho para vocês, Belvan deu a dica, 2023, investimento pessoal. Isso não inclui só parte de estudo, de conhecimento, mas assim, saúde também, né? Com certeza. Um exercício, uma caminhada, uma academia, né? Ficar ali, você ficar bem consigo mesmo, né? E é isso aí. Vamos pra cima que... E uma das coisas, ele já deu o gancho do exercício, uma das coisas que atrapalham, né, o seu foco, né, o seu desenvolvimento pessoal... uma das coisas que atrapalha é a ansiedade, né? E o exercício físico melhora a ansiedade, né? Uma vez que você libera mais... Eu não sei o nome agora dos especialistas da área. Endorfina, se eu não me engano, não? Honestamente, eu não sei. Cadê o Google? Se tiver algum especialista da área, comenta aí embaixo e fala qual que é a substância que libera aí. Mas exercício físico libera uma substância boa que te deixa mais zen, e, enfim, você fica com menos ansiedade e isso faz você focar melhor no futuro, né? Show de bola. Então, para você que chegou agora aqui no nosso podcast, a gente já falou um pouco aí sobre a perspectiva de 2023. Falamos também, né, de quando aí que a população brasileira começou a perceber, começou a ver, ficou visível a divisão que o país tinha de direita e esquerda, né, e a parte do centro ali. E assim, a opinião do nosso entrevistado de hoje, que as eleições já foi definida, né? Mas esse zum que teve, todos esses protestos, de certa forma, parte do mercado financeiro causou sim uma estranheza, uma instabilidade,
mas que torcemos e oremos que 2023 isso estabilize mesmo, por si só, né? Que seja bom para todo mundo, porque afinal estamos todos no mesmo barco, né? E é isso aí. Então, padrinho, vamos polemizar um pouquinho assim, com cautela, lógico. No Brasil a gente está passando aí por uma crise do pessoal do Ministério, né? Os ministros do TSF, tecnicamente, está tendo uma crise de... Como é que a palavra fala, Valdir? Institucional? De popular, que fala de popularidade? De gosto popular, de aceitação popular. Está tendo uma crise aí de aceitação popular, né? A conduta deles aí, que a gente vem acompanhando, muito parte no aspecto aí de restrição das mídias. O que você acha sobre isso? O que você tem a dizer assim? Você acha que estão agindo de forma certa? Estão exagerando um pouquinho o abuso de poder? Como que você define? Essa é uma questão polêmica, veja bem, a gente não tem como definir. Eu penso o seguinte, sem querer ser chapa branca, sem querer ser, né, sem querer passar pano para ninguém, mas o que acontece? Nós aqui, eu e você aqui nessa mesa, a gente não tem condição de avaliar se isso é certo ou se isso é errado. O que a Constituição fala? Eles são guardiões da Constituição Federal. Uhum. Os poderes são harmônicos e independentes. Só que eles, como guardiões da Constituição, eles se valem disso para poder interferir, seria uma palavra meio forte, mas para ajustar qualquer coisa que eles interpretem que está indo contra a Constituição. Certo? A partir da interpretação deles, eles agem daí para poder restabelecer o equilíbrio constitucional. Nós estamos vivendo num ambiente extremamente polarizado, certo? Uhum. Assim, eu entendo o que acontece, né, constitucionalmente, como que acontece de acordo com as leis, mas eu confesso para você que eu não tenho como avaliar se isso é certo ou se isso é errado. Aos olhos de quem está sendo, entre 3 aspas, prejudicado, aos olhos de quem parece estar sendo prejudicado, isso é errado, né? Porque, poxa, ele está contrariando uma decisão do presidente, o que acusa é o seguinte, que quando a gente estuda com o executivo, serve para executar, administrar a União, o legislativo cria as leis, legisla de acordo com que, né, eles se reúnem, eles fazem as leis de forma genérica. E o judiciário cumpre a lei. Certo. E o STF é guardião da Constituição. Tudo que está na Constituição, eles são obrigados a cumprir e fazer valer na Constituição. A partir dessa interpretação, eles vão agir ou não. Quando uma lei vai contra a Constituição, o STF fala assim, não, isso aqui é inconstitucional, isso não pode. Aí, quem foi prejudicado assim, quem não ganhou alguma coisa com aquela lei, ou quem se acha injustiçado, vai falar assim, não, o STF está legislando isso, ele não pode fazer isso, interferência dos poderes. Mas ele alega que ele está defendendo a Constituição. Assim como o presidente, quando ele não age de ofício e a Constituição fala assim, a Constituição fala que tem que proteger uma pessoa que esteja vulnerável. O presidente não faz, o STF vê e fala assim, não, ele não está cumprindo a Constituição. Ele precisa agir. E ele vai lá e ele age em prol da Constituição. Sem entrar no mérito se é certo ou se é errado. Aos olhos de quem é prejudicado, que fala que não tem dinheiro para cumprir, ou que está sendo lesado é uma palavra entre aspas, né? Aquele que se acha prejudicado vai dizer que o STF está legislando em causa própria, que ele está interferindo no poder em outro poder, que seria o executivo ou o legislativo, entendeu? Só que o que acontece? A gente é bombardeado com tanta informação enviesada, tanta narrativa diferente, que aqui no chão de fábrica, onde a gente se encontra, a gente não tem como definir se isso é certo ou se é errado, entendeu? Eu acho que a gente não tem as munições suficientes para poder dizer se isso é certo ou errado. É o que eu acho, sabe? Entendi. Nós aqui embaixo, entre aspas, somos obrigados a entender que as instituições estão funcionando. Tem que funcionar, senão é a barbárie, senão é o fim. Para que existe 3 poderes? Para que existe toda esse arcabouço se a gente não pode confiar? Entendeu? O que acontece muito são narrativas que são mais fortes, narrativas que são mais fracas, e aquele que grita mais alto acaba ecoando mais, sabe? É o que eu vejo, sabe? Então, assim, só para ver se eu entendi.
em meio a tudo que andou acontecendo em redes sociais, em zum zum zum, diz que notícia de WhatsApp, você não viu nada que fosse capaz tipo assim, de a gente olhar aqui a nosso aqui ao nosso patamar aqui e avaliar se realmente eles excedeu o limite ou não. Não dá Cara, pra mim não dá, porque aparentemente tudo conversa de... Tô falando aparentemente, eu tô falando, não tô dizendo que é mentira, é fake news, é isso e aquilo. Mas nós não temos aqui munição suficiente para dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Entendeu? Nós não temos como fazer isso. Tudo especulação. Aí na dúvida, como que você vai acionar alguém diante da dúvida? Como você vai fazer isso? Eu não vejo como. E a parte ali do pessoal ter acabado até pauta de eleição do atual futuro presidente, né? Censurar, limitar as redes sociais. Você acha isso válido? Você acha que funcionaria? Até que ponto isso daria certo? Cara... Porque assim, eu tô tentando dizer o seguinte, que até a parte do pessoal do STF, existiu muitas pessoas influencers, né, que foram prejudicados, teve suas contas bloqueadas, teve perca por emitir certas opiniões. Que essa opinião, segundo eles, contraria a integridade do sistema eleitoral, ou de ofensa de algum político, enfim. E eles foram penalizados por isso, né? Isso que levantou muitas desavenças aí, muito pessoal foi contra isso. Mas, institucionalmente isso está funcionando. Vamos dizer assim, não estou julgando, ele pode proibir o cara de falar, ele não pode? Sim, ele pode. O problema é que a discrepância está na opinião. Esse é o meu ponto de vista. Porque a lei é interpretativa. Porque, assim, vamos falar a verdade. É que nós aqui no chão de fábrica, a gente sabe que você pode dizer alguma coisa sem dizer. E aí, tipo, para bom entendedor, meia palavra basta. O cara lança uma notícia lá, ele pode induzir as pessoas a interpretar de tal forma ou de outra forma. O guardião da Constituição, ele vai olhar que ele vai interpretar. Se ele achar que aquilo lá é inconstitucional, ele vai mandar bloquear, vai mandar tirar do ar, entendeu? Aí é onde acontece as discrepâncias, a interpretação. Ele está interpretando. Pô, né? Então, em outras palavras, você é perigoso. Você é fã do Xandão. Eu nem conheço direito, mas eu conheço a instituição. Eu estudei um pouco da instituição. A instituição, sabe? né? Você acredita funciona assim. A idoneidade da instituição, ela tá... Tem que ter, cara, tem que ter. É. A instituição tem que ser idônea, não tem como. Tipo assim, eu tô falando aqui, mas eu fiquei até inibido com a parte que você falou, assim, a gente não tem ferramentas suficientes para, né, não dizer isso é verdadeiro ou é falso, eles estão agindo certo ou não. Eu acho que não. Mas, como se diz, a manada, o gado, né, a maioria está dizendo ou pensando algo a respeito, a gente acaba, por conclusão espelhada. Veja bem, maioria, tá? A maioria escolheu um presidente, a maioria elegeu. O que está se questionando é se foi fraudado ou não. Não sei como que o YouTube está recebendo isso hoje, mas pelo que eu vi, parece que estão bloqueando contas de quem fala que aconteceu alguma coisa. Mas enfim, o tema é esse, né? A princípio, a divergência é essa, né? Estão dizendo que não, tá errado isso aí. Mas a maioria não escolheu, não elegeu o presidente? Agora existe um eco, uma gritaria dizendo que não, tá errado. Poxa, mas e aí? Se tá errado, como? E aí, cara, né? Como? Não tem como você dizer que não, tá errado. Não tem como. Primeiro, nós não temos ferramentas para isso. O questionamento de alguns, aonde está essa maioria, né? Mas enfim. Diz que votou, mas agora você entende que nós aqui como eleitores aqui, que a gente não tem acesso às informações lá nós não temos acesso ao código das urnas, que são tão faladas das urnas, nós não temos acesso a uma auditoria, só nos resta confiar. Assim como nos restava confiar também em quem contava as cédulas de papel marcada. O sistema, a gente se torna refém do sistema. Exato, né? Exatamente. Por bem e por mal, né? Exatamente. Mas isso aí vai dar... É um assunto polêmico, isso aí não tem consenso, jamais o lado que perde sempre vai dizer que estava errado. Especialmente o que aconteceu nessa eleição é que a diferença foi muito pequena.
Então você tem ali, sem falar que o índice de abstenção foi o quê? 6%? Mas eu não me lembro exatamente o número de abstenção em pessoas que não votaram ou que foi voto em branco. Enfim, pessoas que de alguma forma não foi computado o voto. É muito grande. Então, se você falar em números absolutos, eu nem sei nem se isso não é inconstitucional de falar, mas em números absolutos não foi a maioria que elegeu. Se você for pensar friamente, não foi a maioria. Em números absolutos, né? Uhum. Existe uma maioria que não quer o presidente eleito, né? Mas como o sistema só computa votos válidos e é legal o que acontece hoje, a maioria de votos válidos elegeu o presidente para o ano que vem, a partir do ano que vem. Só que se você for analisar em números absolutos, não foi a maioria. Então, se esse restante que não votou no presidente que ganhou fazer um barulho, com certeza vai ser maior do que o barulho de quem votou. Vamos falar de matemática. Isso é matemática. É só você pegar lá o resultado das eleições, quem votou, quem estava apto a votar, quem que não quis votar. Se você pegar a maioria, juntando os que votaram no candidato que perdeu, junto com aqueles que não souberem quem votar e se abstiveram, é a maioria do povo brasileiro. Entendeu? Só aí você já tem uma maioria que não quer o presidente que ganhou. Só que nós temos que respeitar as leis. Assim, sabe o que me chama a atenção? Voltando à pauta aí do pessoal dos ministros, eu estava assistindo uma sessão na Câmara do Senado, pelo canal da TV Senado mesmo. E, cara, teve lá nada, uns 10 ou 15 senadores, e todos revoltados e pedindo o impeachment do pessoal do STF. E assim, eu considero eles que estão lá, que têm as ferramentas em mão para fazer os análises, os julgamentos. E claro que A ou B, às vezes tem um interesse político, né? Mas são vários senadores que são contra os ministros do Supremo e estão tentando fazer impeachment deles. E essas pessoas têm ferramentas em mão, têm conhecimento, vivem o dia a dia, tem um motivo. Isso que eu fiquei mais atento e pensativo, né? Pô, por quê? Porque assim, eles estão lá, implicância, interesse político, defendendo A ou B, ou realmente o pessoal está agindo fora da margem do poder que eles têm? Cara, esse é um... Vamos lá, como eu penso a situação toda, né? Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de dizer, não, lá eles estão pensando estritamente no bem do povo. Teoricamente eles estão, mas eles são motivados por interesses próprios políticos lá dentro, né? Não vamos ser inocentes, todo mundo sabe que lá o que move aqui lá é interesse político, né? De certa forma travestido o interesse do povo. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que quem coloca eles lá é o povo. Então, o pessoal está fazendo coisa errada, o pessoal criou-se um modus operandi político, um modus operandi que destoa daquilo que seria a vontade do povo. Cara, a mudança tem que acontecer do povo para lá. Porque, queira ou não, o Congresso, deputado, senador, é a cara do povo, cara. Não tem como você mudar, achar ruim aquilo lá, se você, enquanto povo, age da mesma forma. Entendeu? Se é errado fazer conchavo? É errado agir em interesse político? Sim, é errado. Só que quem tem que tomar consciência disso é o povo. As pessoas que têm que procurar saber melhor quem que é o seu representante, para daí desprender o seu voto para ele, ou fazer campanha, ou vestir a camisa, e, enfim, virar toda aquela... Porque política você vê que parece que sempre quem ganha é o mais famosinho, e não é o cara que tem as melhores propostas. E é claro, quando o cara entra lá por meios não tão democráticos assim, vamos dizer assim, democrático é porque é a escolha do povo, mas eu me expressei errado. Ele entra lá se valendo de meios que não é o voto em si, mais como se fosse uma paixão, um time de futebol, uma adoração, entendeu? Fanatismo ali. Fanatismo, é exatamente essa a palavra. Haja vista vários artistas aí que se elegeram com números estrondosos aí de Tiririca. Eu não queria citar nomes, mas enfim, haja vista esse tipo de fenômeno aí, né? Tá na cara que isso aí não foi uma votação por projeto político, né?
Isso aí, não vamos ser hipócritas, né? Então, o que eu acho que precisa mudar é a mentalidade do povo primeiro. Para depois querer achar estranho o conchavo político, achar estranho agir em causa própria, porque é em causa própria. Os caras vão lá, faz a cama para eles deitarem, entendeu? E é claro que eles não vão tirar ou colocar alguém que vá contra os interesses políticos deles. Eles não vão, né? Político A ou B que entra lá falando que não vai fazer nenhum tipo de aliança política está mentindo. Porque ele não consegue governar. Não consegue governar. O sistema ele é contra você ser uma pessoa totalmente, não é idônea, mas como é que eu posso te dizer? Você acaba ficando vinculado em outras pessoas, né? Se sai melhor quem joga o jogo, né? Um xadrez, né? Isso. Haja vista você vê as alianças políticas dessa eleição de 2022. Então é isso, né? Enquanto a população, seja aqui ou seja de outro país, não mudar a mentalidade, a gente sempre vai passar por esses percalços aí, né? Porque você percebe que o brasileiro em si, não são todos, né? Sempre tem as exceções, mas a grande maioria que você vê na rua, que você vê nos locais diversos aí, é a política de levar vantagem. O espertão é o cara sabidão que levou vantagem, que ele passou primeiro no semáforo porque ele furou o sinal vermelho, dane-se, ele passou primeiro, ele é esperto, né? Agora, como que você vai achar estranho um conchavo político, um tomar lá da cá, se você na sua vida pessoal é assim também? Malandro honesto, né? O cara fez tal coisa, mas ele me ajudou em outra coisa, então esse aqui deixa quieto. Cara, é o reflexo da vida no cotidiano que tá lá, entendeu? Famoso jeitinho brasileiro. Exatamente, não tem como. O esperto é sempre aquele que leva vantagem. Só que lá eles levam vantagem na cara dura e a gente vê e agora a gente quer reclamar. Eu me incluo nisso, entendeu? Todos nós, você que tá assistindo, tudo, todo mundo é assim. Então tem que ter uma mudança de consciência. Aí, a partir daí, vai refletir no voto. Cara, esse aqui já fez tal coisa, foi provado, foi condenado, ou foi isso, foi aquilo. Hoje em dia, se falar condenação, já remete em A ou B também, né? Não tô falando nada de nenhum dos presidentes, não. Tô falando de geral, entendeu? Pô, já ia citar nomes aqui, né? Não, tô falando de ninguém, não. Tô falando de vida real. Tipo, o cara fez tal coisa. Não, o brasileiro tem memória curta, entendeu? Então não vota no cara, ué. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas isso não serve de desculpa nesse sentido. Nesse âmbito não serve de desculpa, não. Mas é isso aqui. Essa noite aqui tivemos nosso bate-papo com o nosso convidado especial, direto da capital, Delvan Pereira dos Santos. E espero que tenha gostado, né? E aqui eu queria tá aberto aqui pra você deixar suas considerações finais, mandar uma palavra de otimismo pra galera, entendeu? Para começar o ano já a todo vapor. Cara, eu acho que independente de lado A, lado B, eu acho que o que mais dá pra dizer, se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, mas enfim, adquirir consciência, cara, adquirir consciência no que a gente está fazendo na vida pessoal, na vida coletiva, e a partir daí isso vai refletir no resto tudo, entendeu? Tome água, faça exercício físico e foco. Consciência, investimento pessoal, beleza? Tome água. Um abraço, até a próxima. Véi, que merda, velho. No meu inconsciente, velho, eu tô imitando um cara que eu odeio o cara, velho. Não, pode imitar ninguém, não. Não, mas não é, mas tipo assim, é porque ele usa o bonezinho assim, ele fala assim, galera, agora que vai falar aqui, entendeu? Tipo, cara... Tua referência, velho. Não, tipo assim, pô... Posso finalizar essa gravação aqui? E como vocês podem observar aqui no fundo, aqui, ó, nossos patrocinadores, Preá Motopeças, né? Não pode deixar de nos ajudar aqui. Tamo junto, família. Precisou aí de consertar sua moto? Preá Motopeças. Que bosta. Chamou, entregou. Chama gás. Aqui, ó. Acabou a água da sua casa, não importa o horário, você, ó, ligou nesse WhatsApp ali, ó, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou fazer os cortes depois. Ai. Mas eu me fiquei aqui, essa cadeira me deixou baixo, eu me senti perdendo aqui, entendeu? Eu fiquei desimponente, assim, falando, não, porque eu acho que o cara defendeu o Supremo, já fez raiva do cara, velho.
Eu queria bater no C já, mas foi o cara no lista, faz o L aqui, ó. Chapa branca, pô. Eu falei, o cara, não, eu não tô nem de lá nem de cá. Cadê a prova? A prova é com o cara com casca de ovo lá, moça. Ah, sai fora.